Olá, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento, onde a gente vai começar a falar sobre as ferramentas de representação de dados. E o primeiro exemplo, a primeira ferramenta que a gente vai apresentar são as tabelas. Então, essa vai ser a parte 1 da aula de tabelas, na qual a gente pode se perguntar para que servem as tabelas, né? A ideia, na verdade, não só para tabelas, mas para figuras, gráficos, é que a gente possa colocar de uma forma condensada uma grande quantidade de informação. Então, assim como para outras representações de dados não textuais, a tabela ela permite que a gente organize uma grande quantidade de informações textuais e numéricas, tá? E isso daí vai facilitar demais a leitura do interlocutor, né, do nosso leitor, e a compreensão desses dados. Isso também, assim, não está aqui no slide, mas se facilita a leitura, facilita também, pessoal, para quem vai escrever. É muito comum você, ao colocar numa tabela uma certa quantidade de dados, você não precisar mais escrever sobre isso. Existe um grande erro com muita gente quando vai apresentar os dados. A pessoa, por exemplo, vai pegar lá e coloca: na cidade de Belém, foram atendidos na unidade de saúde do bairro do Marco 500 pacientes, na unidade de saúde do Guamá, mais 200 e não sei quanto, e daí escreve isso daí, escreve um achado que a pessoa pode ter. Aí logo em seguida ela fala: a tabela 1 mostra a quantidade de pessoas que foi atendida por unidade em cada bairro. E depois a figura mostrando os dados de atendimento por unidades em cada bairro. Então, isso daí é uma... A gente pode dizer que isso daí é uma... esqueci agora o nome. Que coisa. Eu não vou editar vídeo. Na verdade, é uma redundância, né? Desculpa, eu estava lembrando aqui. Mas é uma redundância. A pessoa escreveu, colocou na tabela e colocou numa figura a mesma informação. Aí você fala assim, será que tem? Não, é muito comum. É muito comum a gente pegar alunos que escreveu a mesma coisa, tabela e gráfico. A estratégia de quem vai apresentar dados tem que ser uma estratégia do seguinte: vou pegar esse mesmo exemplo. Chama a tabela a partir do texto. Você vai escrever lá no texto. A tabela 1 mostra a quantidade de pacientes que foram atendidos nas unidades de saúde dos bairros de Belém. Aí você chama a tabela 1, coloca os dados lá do Guamá, do Marco da Sacramento e tal. Quantos foram atendidos, quantos eram homens, mulheres, crianças, essas coisas todas, tá? E você não precisa falar dos números de cada um dos bairros, de cada um dos atendimentos. Você só chama a tabela. Quando você voltar para o texto, você faz uma interpretação daqueles dados. Caso você aplicar uma estatística, caso não aplique, faça uma descrição, onde você não vai falar nada do ponto de vista numérico, mas vai fazer uma interpretação, vai poder dizer: na unidade de saúde do Marco, houve maior atendimento que em todas as outras unidades. No entanto, em relação às crianças, o maior atendimento ocorreu no bairro da Sacramenta. Então, você está fazendo uma leitura da tabela para o seu interlocutor. Mas os dados que estão na tabela estão lá. O seu interlocutor pode ler aquilo ali, ter uma ideia, e quando ele voltar para o texto, ele já vai ter a sua interpretação daquilo ali. Tá? Então, as tabelas, elas agrupam uma grande quantidade de informações que permite que não só você não precise ficar escrevendo uma grande quantidade de informações no seu texto, uma coisa que às vezes poderia custar de você 2, 3 páginas a mais, e você, na verdade, condensa e facilita para a leitura de quem estiver vendo os seus dados. Aí a pergunta é: o que uma tabela precisa ter? Tá? Deixa eu andar aqui. Eu tinha colocado a imagem, ficou faltando agora. Toda tabela, pessoal, assim, o que eu vou falar aqui é uma coisa que normalmente, especialmente revistas científicas, cobram da gente que as tabelas venham de uma certa forma, tá? Mas dependendo para onde você submeter, é sempre bom você dar uma lida nos manuais, sei lá, se for da BNT, Vancouver, manual da revista, manual do congresso, manual da pós-graduação, alguma coisa assim, que diga para você como é que deve ser. Porque nada do que eu vou falar aqui é extremamente obrigatório, tá?
É uma coisa que é levada em consideração e que normalmente a maioria das pessoas trabalha desse jeito. Então, existem alguns elementos que são obrigatórios em toda a tabela, tá? Então, o primeiro deles é o título da tabela. Toda tabela tem que ter um título, no qual esse título represente aquilo que está sendo mostrado na tabela. Você não pode ter um título e no meio da tabela você ter um conjunto de dados completamente diferente. Isso daí não pode, tá? A outra coisa é que toda tabela tem que ter essas 3 linhas horizontais que a gente está marcando aqui na imagem. Então, tem uma linha horizontal superior, tem uma linha horizontal inferior. Essas 2 linhas, elas delimitam o começo e o final da tabela, a parte superior e a parte inferior da tabela. E tem uma linha no meio, tá? Que ela separa a parte que a gente chama de cabeçalho do conteúdo exatamente da tabela. Então, a gente tem aqui nessa tabela 3 colunas, né? Onde no título de cada coluna, que está aqui em preto, eu tenho o cabeçalho da tabela e o conteúdo é o que está presente nas linhas dentro do corpo da tabela, né? O conteúdo da tabela está aqui. E aí, dependendo do nome, né, de cada coluna, esse conteúdo vai ser numérico, vai ser textual, e, enfim, vai variar, na verdade, dependendo do que a tabela quer apresentar. Eu quero chamar a atenção que, normalmente, também é uma espécie de padrão, né? A variável de interesse, o fator que você está querendo estudar, normalmente fica, o nome dela, né, fica ali do lado esquerdo da tabela. É a primeira coluna. Então, aqui nessa tabela, ele tem um conjunto de estudos, e a partir de cada um desses estudos, eles pegaram algumas informações de eletróde, estimulação. Isso não é importante para o nosso debate, mas é importante você entender que a variável estudo é as referências, e aí ele tem interesse em informações das referências. Então, naquele meu exemplo que eu estava falando sobre atendimento nas unidades básicas de saúde de Belém, eu talvez colocasse aqui na primeira coluna os bairros, tá? E aí, na segunda coluna, o número de pacientes do sexo masculino, na terceira coluna, o número de pacientes do sexo feminino e coisas assim, tá? Então, a variável da esquerda é a variável que eu estou estudando e todas as outras colunas são características extraídas a partir dessas variáveis. Então, normalmente, esse é o esperado para uma tabela. Existem algumas coisas que precisam estar dentro de uma tabela, mas que vão variar bastante em relação à apresentação. Por exemplo, se a tabela for sua, não há uma necessidade grande de colocar fonte debaixo da tabela, porque a tabela é sua, você que fez, foi a partir do seu trabalho. Eu sei que alguns colegas às vezes pedem para colocar fonte, o autor ou a própria pesquisa, mas eu peço para vocês olharem os artigos científicos e vocês não vão ver uma revista pedindo esse tipo de coisa. Então, se a tabela está mostrando os resultados do seu estudo, você não precisa obrigatoriamente colocar a fonte. Agora, se você pegou os dados de um outro estudo, é claro, você vai citar a fonte daquela tabela e vai dizer. Outra coisa que pode acontecer é você colocar debaixo da tabela o significado de abreviaturas ou de símbolos que possam existir na tabela. Por exemplo, essa tabela aqui tem EG, aqui na segunda, no cabeçalho da segunda coluna. Talvez fosse importante, talvez não. Seria necessário ter aqui embaixo dizendo EG é igual a eletroencefalograma, sei lá, o que for significar. Então, já comecei a cornetar a tabela dos outros aqui. Vamos continuar fazendo um pouco nos próximos slides. Isso aqui é um exemplo de uma tabela de um estudo aí que eu peguei para a gente dar uma olhada. Essa tabela, ela provavelmente foi mandada diferente para a revista, mas a revista coloca dentro de um formato próprio. Então, ela tem o título, tá? Ela tem um cabeçalho, mas essa tabela não tem as 3 linhas que eu falei para vocês que deveriam ser obrigatórias. Então, isso daqui provavelmente é uma coisa da revista, tá? Vocês podem pegar e dizer,
O cara não colocou a terceira linha. Aqui ele considera que, ao colocar em negrito o cabeçalho, ele já está tornando aquilo diferente. Então, é uma forma da revista querer criar uma certa identidade para ela, tá? Não sei dizer para vocês se é a melhor coisa ou não. Eu, particularmente, não gosto, tá? Mas não é incomum a gente ver esse tipo de coisa. Outra coisa que eu quero pegar aqui dessa tabela, pessoal, é que aqui embaixo, por exemplo, ó, eles chamam a atenção que o jogo da velha, hashtag, né, que tem aqui na primeira coluna, eles dizem, olha, o que significa, ele dá uma explicação aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele não dá uma explicação do que é o SD no título da tabela, o MRT aqui também no título da tabela. Deixa eu ver o que mais. Ele faz uma coisa estranha, coloca um P igual não sei o que, nos outros ele não coloca. Não sei, eu particularmente acho meio bagunçado quando a pessoa faz de um jeito e não padroniza nos outros. Aqui nesse Corres dele, coloca D igual. Será que precisava colocar D igual? Então, me dá uma certa angústia, tá? Eu particularmente não gosto de ficar colocando isso daqui. Bastava colocar o valor numérico que já dá para indicar que é o valor dessa variável aqui da terceira coluna. Então, eu particularmente acho que há algumas imperfeições nessa tabela, que apesar dela estar organizadinha, você consegue ver bem as linhas, as colunas, tá? Aqui tem uma coisa que, se você olhar com um pouco de cuidado, você vai ver que a linha que está abaixo do cabeçalho, ela é levemente mais espessa do que a linha que está delimitando inferiormente a tabela. Então, isso é uma coisa que alguns editores, algumas pessoas gostam de fazer, colocar ou a linha superior, ou então essa que é a única linha aqui, um pouco mais espessa. Eu, particularmente, não vejo grandes assim, vantagens, tá? Mas as pessoas costumam fazer, não é obrigatório também, tá? Então, essa aqui é uma tabela que tem suas pontos positivos e pontos negativos. Aqui eu tenho uma tabela que diferencia daquela outra, que eu vou voltar aqui, porque essa daqui, basicamente, eu tenho um cabeçalho e cada linha é uma variável e os valores dessa variável em cada grupo, a estatística e coisas assim. Essa próxima tabela, ela é uma tabela um pouco mais complexa. É uma tabela que a gente vai chamar aqui de multinível. Então, essa tabela, o título está aqui embaixo. Antes de vocês começarem a se perguntar onde deve ficar o título da tabela, não há uma obrigação nem de ser em cima nem embaixo. Você vai ter que ver o manual da onde você está levando o seu trabalho, se é embaixo, em cima, se é a BNT, se é Vancouver, enfim. Você vai ter que olhar lá. Mas essa tabela multinível, o que ela tem de diferente? Por que ela é chamada de multinível? Você tem um cabeçalho principal. Você, na verdade, aqui, essa tabela vai chamar a atenção. Tem a primeira linha que delimita superiormente ela, e tem a última linha que delimita inferiormente. O cabeçalho, ele é delimitado por uma linha, só que ele cria uma descontinuidade. É meio estranho, tá? Eu, particularmente, me questiono muito se precisa ser assim, mas talvez seja só um estilo da revista. Eles querem também criar uma identidade visual para eles. Pode ser ou não. E aí vocês podem ver que aqui na primeira coluna, eles criaram os tais dos subníveis que eu estava falando para vocês. Então, tem um primeiro subnível aqui. Aí essa palavra aqui, essa classe, tem 3 valores possíveis. Aí ele coloca os 3 valores aqui. Aí a próxima classe tem 3 valores possíveis. Aí coloca os valores aqui. E essas outras aqui para baixo não tem valores possíveis. Então, é como se eu tivesse 1, 2... Aqui são tipos de hormônios, alguma coisa assim. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hormônios, tá? Só que 2 deles têm algumas características que diferem dentro desse grupo. Então, ele coloca 3 níveis separados e aí continua mostrando os dados, tá? Isso aqui é importante. Então, é um exemplo de uma tabela com vários níveis. A pergunta é, precisa ter essas linhas horizontais aqui? Particularmente, eu acho que não, tá? Talvez seja uma coisa da revista, mas eu particularmente acho que não. Aqui embaixo a gente pode ver também vários símbolos, tá?
indicando, ó, quando tem alguns símbolos, eles indicam o que significa e tudo para o leitor poder entender. De novo, eu sei que aqui o SD significa Standard Deviation, mas eu também faria questão de colocar aqui embaixo. Eu acho que é uma coisa importante. Mas é uma tabela bem feita. Algumas coisas a gente pode questionar, é claro, mas não está mal feita. Ela está aqui porque ela mostra um tipo de tabela multinível mesmo, tá? Vamos ver essa outra tabela aqui. Então, essa tabela, ela tem um título, e aí começa a ter umas coisas que eu particularmente não gosto, tá? Ela tem as 3 linhas que a gente quer encontrar, mas tem mais do que 3 linhas. Eu fico me questionando por que eles colocaram esse monte de linhas horizontais dentro do corpo da tabela. Isso aí é um negócio que me incomoda demais. Eu não consigo entender. A outra coisa, que é claro aqui, eu vou falar algumas coisas porque pode parecer assim, o professor, ele fica falando mal do trabalho dos outros, mas eu particularmente, ao olhar essa tabela, eu me questiono muito sobre a organização desse cabeçalho. Esse cabeçalho é extremamente estranho. Eu posso entender que eu tenho 2 grupos de dados, sei lá o quê, que é esse Forensic Diagnosis e esse PMCMR. Tudo bem, isso significa 2 conjuntos de dados. E que essas 5 primeiras colunas têm a ver com a primeira categoria, Forensic Diagnosis. E as 4 últimas colunas têm a ver com essa coisa aqui. Eu só acho estranho a primeira coluna não ter nada. Então, se fosse para não ter nada, o título é Forensic Diagnóstico, professor. Então, tinha que estar aqui embaixo, junto com esse TP, com FP, TN e tal. Então, criou-se uma coluna sem nada. E aí eu não sei mais o que é. Então, aqui eu já me perdi, sinceramente, em relação à tabela. E aí tem outras coisas que eu fiz questão aqui de trazer essa tabela, é que tem um monte de sigla, TP, FP, TN, FN, AUC, PMCR, tudo isso daí deveria estar aqui debaixo da tabela com a legenda do significado delas. Então, essa é uma tabela que eu considero mal feita, com informações questionáveis, assim, é estranho, tá? É importante colocar, por exemplo, no título da tabela o que significa o que está no parêntese. Que lá nos outros eles até colocavam, o desvio padrão. Isso daqui pode ser a amplitude, né, o mínimo e o máximo. Só que tem que ser informado. Então, se não é informado, fica uma interpretação bem vaga do que pode ser a tabela, tá? E aqui mais uma tabela, e aí essa daqui eu já diria para vocês que, apesar de não estar bagunçada, eu acho que a revista, ao querer criar uma identidade, ela falha, tá? Ao colocar esse monte de linhas horizontais, verticais, cores e daí vai, tá? Então, isso daí eu particularmente não gosto. Vocês podem questionar, professor, não tem uma continuação aqui da primeira coluna. Às vezes acontece, porque ele está colocando os títulos aqui embaixo, mas ele poderia colocar aqui variáveis de interesse ou coisas assim, tá? Eu, particularmente, tenho meus problemas com tabela desse jeito, mas algumas coisas eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Além das linhas aqui. Ele dá significado para o asterisco, por exemplo, aqui embaixo. Ele dá significado para uma cruz, que deve estar bem aqui, na coluna 1. Ele dá significado para um jogo da velha. Deixa eu ver se eu acho onde é que está o jogo da velha. Aqui em cima. Tá? E fala sobre valores em itálico em algum local aqui que eu não estou conseguindo identificar, mas ele fala que então grupos, não sei, não tem nada aqui em itálico. Então, grupos etários em itálico na tabela acima são elegíveis para programa de rastreamento. Não estou vendo nada em itálico aqui. Já é um problema colocar uma coisa na legenda que não contém na tabela. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu considero relativamente grave, tá? Existe um símbolo aqui na tabela que o autor não fez nenhum tipo de explicação, e isso daí é péssimo. Então, aqui, esse traço aqui não tem significado nenhum. Eu não sei se não foi medido, se foi medido e não foi registrado, ou se
é valor traço mesmo, né? Aquele valor mínimo que o equipamento traz, alguma coisa assim. Não tem explicação nenhuma sobre isso, tá? E para piorar a situação, tem um local que não tem traço nenhum. Então, eu não entendo, na verdade. Não ter nada é igual a não ter traço, ou traço significa alguma coisa e não ter nada significa outra. Eu acho também um grande erro você deixar uma tabela com as células vazias. Você não explica, você não sabe aqui, então é muito estranho e eu considero essa tabela aqui um bom exemplo de como não se deve fazer uma tabela. Então, todo cuidado aí é pouco, viu? Na hora da gente criar as nossas tabelas. Então, pessoal, aqui entra, né, o primeiro momento sobre o que são as tabelas, como elas devem ser feitas. A nossa próxima aula, a gente vai ver como se faz uma tabela no Microsoft Word, e aí vocês vão poder treinar. Pessoal, a gente se vê de novo aí. Um abração, hein?